Ele é empresário e proprietário há 17 anos da imobiliária Luciano Marengo Imóveis, em Canasvieira, Florianópolis. Luciano é sócio ouro do capítulo 057 de Florianópolis, é preletor de jantares e instrutor de seminários. Vamos receber o nosso convidado com uma forte salva de palmas. Muito boa noite a todos. Boa noite. Foi bom o jantar, hein? Pois bem, eu estou aqui com muita honra, com muita satisfação. Primeiramente, eu quero agradecer aqui toda a mesa diretora, na figura do Humberto, que nos convidou para estarmos aqui, do Antônio Zago e a diretoria. É uma satisfação muito grande estar aqui esta noite. Eu vim lá de Florianópolis. Meu nome é Luciano Portal Marengo. Eu sou gaúcho, natural aqui de Canoas. Embora eu moro em Florianópolis, já vai fazer 20 anos. Tenho 42 anos, sou corretor de imóveis. E também sou empresário no ramo imobiliário. Tenho uma imobiliária lá em Canasvieiras. Quem é que conhece Canasvieiras aí? Pois bem, o dia que você for lá para a praia, vai nos visitar, Canasvieiras. Sou casado com a Rosa Maria Lopes Campos Marengo. É um nome, né? Nome de imperatriz. Pois bem, e nós temos o Bernardo, que gostaria muito de estar aqui esta noite. Bernardo tem 19 anos, é estudante de arquitetura. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, me sinto como se estivesse em casa. Pois bem, a minha história, ela começou, óbvio, antes de eu nascer, né? O meu pai, ele apostou uma caixa de cerveja com os amigos dele, que ele casaria com a mulher mais bonita do bairro. E aqui estou eu. Eu sou o mais velho de 5 filhos. Então, tem eu e mais 4, é uma escadinha. E foi nesse lar que eu cresci, que eu nasci, cresci. Um lar que eu posso dizer para vocês, que começou assim, uma aposta. Não existiu amor. O negócio foi por interesse, foi por atração. E assim, eu cresci vendo meu pai chegando alcoolizado em casa. E não foi poucas as vezes que houve discussões com a minha mãe. E não foi poucas as vezes que eu vi o meu pai agredir a minha mãe. Então, meu pai era metalúrgico, e em 1975 nós saímos aqui do Rio Grande do Sul e fomos lá para o Grande ABC, lá em São Paulo. Lá meu pai encontrou um emprego e nós começamos a ter uma vida modesta lá. Até que um dia, meu pai ficou desempregado. Eu tinha 12 anos. E aí nós saímos de uma casa muito boa, de classe média, de aluguel, porque meu pai ficou mais de ano desempregado. E a situação nos obrigou a termos que sair de uma casa boa para irmos morar numa favela. Óbvio que deve ter favela aqui em Porto Alegre. Mas há 30 anos atrás, o lugar onde eu fui morar lá não é essa favela que a gente vê hoje. Que eles alugam até laje, né? Tudo bem feitinho, de concreto, de cimento. Há algumas obras aí na favela, com todo respeito, parece que foi feito sob medida. Algumas arquiteturas aí, indispensavelmente, sem comentários. Vamos lá. Então eu fui morar numa casa que era restos de madeira, de caixaria, aonde tinha uma peça que era um quarto, sala e cozinha conjugado com banheirinho lá na rua. Mas todo o esgoto daquela favela passava na porta de casa. Então, eu tinha 12 anos aí. Eu tinha uma vergonha terrível desse lugar. Cada vez que tinha trabalho de escola, é muito comum, né? Os menininhos, amiguinhos, vamos fazer um trabalho na sua casa. Quando era na minha casa, eu dizia, não, na minha não, mas vamos na tua. Eu tinha vergonha.
Só que a situação apertou mais ainda, de uma maneira que meu pai ainda quebrou o pé desempregado e ficou mais de um ano desempregado. E eu me vi obrigado, como mais velho, com 12 para 13 anos, a ter que ir num Ceasa, num Ceagés, que tinha lá em São Paulo, juntar restos de verduras, de legumes, para poder ajudar em casa. Então ia eu e mais outros 2 irmãozinhos. E aí um dia eu comecei a olhar na rua, aquele pessoal puxando um carrinho, que você pega uma geladeira, você tira toda a carcaça dela e fica parecendo um baú. Eu comecei a puxar aquilo ali para vender papelão, ferro velho, para poder juntar um dinheirinho para levar para casa. Então, aí eu tinha 12 para 13 anos e não era nada fácil. Quantas vezes chegava à noite, dava uma chuvarada e a nossa casa inundava, porque ela ficava lá embaixo. Então, quando dá enchentes ali em Blumenau e Itajaí, para mim não é uma surpresa nenhuma, porque eu me condoo com eles, porque muitas vezes eu tive que dormir de pé, porque nós tínhamos perdido a cama, sofá, fogão, tudo com a enchente. Não era nada fácil. Mas nessa época, eu tinha um sonho. Quem é que não sonha com as coisas? Eu sonhava ser piloto de avião. Mas não ficou só no sonho, não. Eu sempre fui muito determinado. E eu corri atrás do meu sonho. Eu fui trabalhar de office boy, juntei um dinheirinho vendendo papel, ferro velho. E fui trabalhar de office boy, comecei a juntar um dinheirinho, ajudava um pouco em casa, e o outro pouco eu fui investindo num curso de piloto privado, a parte teórica, lá no campo de Marte, em São Paulo. Concluí o meu curso, e agora restava, com 18 anos, ter que fazer a parte prática. E aí, lá em São Paulo, uma hora de voo é muito caro. E eu vi que aqui nos aeroclubes do Rio Grande do Sul, aqui em Belém Velho, apesar de ser um dos melhores aeroclubes, o preço era a metade do preço lá de São Paulo. E eu voltei para o Rio Grande do Sul. Só que, na verdade, eu fui fazer as minhas horas de voo lá em Osório. Fui voar de planador, que era mais barato ainda. Fui fazer algumas horas de voo para engordar a minha CIV, que é a carteira individual de voo, né? E qual não foi a minha surpresa? Chegando lá no aeroclube, tinha muitos e muitos filhos de empresários, de comerciantes, pessoas muito bem sucedidas aqui da Grande Porto Alegre. Então ali, nós fazíamos as operações durante o dia, e no finalzinho da tarde, nós nos reuníamos lá no restaurante para beber-morar, como dizia o pessoal. Ali, embora aos 14 anos eu já tive uma experiência com álcool, aos 14 anos eu tomei 16 garrafas de cerveja e saí fora do ar. Com 14 anos. Então, aos 18 anos ali, era normal, o pessoal se reunia ali, tudo amigável, tudo socialmente, e aí eu fui indo. Então eu contava as horas do dia para chegar aquele momento ali, aquele momento de confraternização. Até que um dia eu fiquei muito surpreso, porque acabei fazendo um pouso fora de planador, e aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que deu um transtorno tão grande? Eu fui pousar 18 quilômetros do aeroclube, aí o pessoal foi lá, desmontou a aeronave, busca a gente dali, leva guincho, tudo, enfim, carreta. E eu pensei comigo, puxa vida, eu vou chegar lá agora, o presidente lá vai me chamar, o pessoal, a diretoria, vou levar uma advertência, ou eu vou ser multado, vou ser expulso, enfim, eu estava preparado um pouco que viesse. Quando chegou junto à diretoria, e eles falaram assim, Luciano, tá tudo bem contigo, tá tudo bem. A aeronave tá tudo bem, vamos beber-morar. E aí foi. E aí eu vi ali que não tinha mais fim para essas coisas. E começava a sair, e esse happy hour começou a se estender para a rua, para de noite e madrugadas adentro. E eu comecei a entrar nessa ciranda. Foi numa dessas noites aí num barzinho ali em Osório,
que eu conheci a Rosa. Nós começamos a namorar e eu fui muito tocado. Então eu vinha trabalhar aqui para poder pagar o curso lá. Na época eu trabalhava numa empresa de chocolates que tem aqui na rua Cairu. Juntava um dinheirinho para poder voar lá. Então quando chegava no final de semana, eu estava louco para pegar um ônibus para ir lá ver a Rosa. E aí estava lá a Rosa na rodoviária. E a gente vinha abraçadinho. Então quando chovia era melhor ainda. Aquele guarda-chuva todo quebrado, abraçadinho. Né? Quantos hoje, quantos não fizeram isso aqui? Aquele namoro, aquele princípio. Pois bem, esse foi o início da nossa história. Assim como da Cinderela, que a gente só conhece a primeira parte. Ninguém mostra a segunda parte, não é mesmo? Em meio a essa paixão maravilhosa, eu e a Rosa resolvemos ir morar juntos. Só que chegava sexta-feira, eu saía com os amigos e voltava em casa só segunda. Até que um dia eu cheguei em casa e a Rosa perguntou: Luciano, como é que você anda? Eu estava com os amigos. Mas hoje é segunda. Isso foi sexta. E aí as cobranças, coisa que eu via, hoje eu vejo que é normal, quando a gente casa, tem que haver um certo compromisso. Mas as cobranças da Rosa estavam começando a me tirar do sério. Eu não queria estar dando satisfação. Onde é que estava onde, fazendo o quê? E isso começamos a nos agredir. Começamos a discutir. E nós começamos a nos agredir. E nessa época, eu comecei a me envolver com outras mulheres. Então, em meio a toda essa situação armada, as brigas, discussões, os amigos, as bebedeiras, a Rosa ficou grávida do Bernardo. E aí, um certo dia, nós discutindo, a Rosa disse que ia abortar. E eu disse para ela: Rosa, se você fizer isso, eu te mato. Então, das agressões, já estava partindo para esses tipos de promessas. Eu ia matar ela. E ficou muito conturbado o nosso relacionamento. Até que um dia eu recebi uma proposta para ir trabalhar lá em Florianópolis, de corretor de imóveis. Eu pensei rápido: bom, vamos mudar de áreas, vamos mudar de lugar, quem sabe a gente para de brigar. E foi. Isso foi em dezembro de 1994. Foi um ano muito difícil para mim, porque foi o ano que eu perdi o meu pai. O meu pai faleceu nesse ano, aos 49 anos de idade, vítima do alcoolismo. Então, aí foi um ano muito difícil. Bernardo tinha 1 ano. Eu fiquei muito tempo parado e resolvi ir para Florianópolis. Cheguei lá. Qual não foi a minha sorte? Na primeira semana, vendi um apartamento. E aí eu ganhei uma comissão que na época dava para comprar um telefone celular desse tamanho. Então eu fui o primeiro corretor lá no norte da ilha, em dezembro de 94, para ter um aparelho celular. Aí na outra semana eu fiz outra venda. E aí era uma comissão muito boa. E aí eu fui ver meu morar. Agora, eu só frequentava boates e uísques caros, cujas garrafas duravam só 2 noites. E eu comecei a beber de uma maneira, gente, que só para vocês terem uma ideia, eu acordava em quarto de motel com pessoa que eu nem sabia quem era. Muitas vezes, chegava na garagem, eu já tinha um carro na época, o carro estava parado, vidro aberto, colocado atravessado, não sei como, documento no chão, eu não me lembrava de nada. Eu simplesmente saía fora do ar de tanto que eu bebia. E esse excesso de bebida começou a mudar um pouco também o meu caráter. E ele muda, porque eu comecei a mentir mais ainda. Eu comecei a ficar agressivo.
e arrumava confusão uma atrás da outra. Se fosse hoje, nos dias de hoje, qualquer um que ficasse olhando mais que 5 segundos para mim, era briga. Para vocês verem. E eu e a Rosa, então, já estávamos num pé de guerra tremendo. Até que a Rosa foi convidada para ir num chá de eventos das mulheres. Um chá de mulheres da Donep. E ela foi. Quando ela voltou, passou-se uma semana e eu notei que nas minhas voltas, das minhas saídas, ela não ficava mais perguntando onde eu estava. Ela chegava para mim com a maior sinceridade, com a paz, e perguntava para mim: Luciano, você está bem? Você está com fome? O jantar está no forno. Luciano, você quer tomar um suco? Eu faço um suco para ti. Muitas das vezes eu chegava de madrugada, Bernardo chorando, pequenininho, e ela tinha essa atitude. E aquilo ali começou a me transtornar muito. Eu queria saber quem era essa tal de Adonec, que estava fazendo a cabeça da Rosa. Aí passou alguns meses e a Rosa disse para mim: Luciano, você quer conhecer a Adonec? Eu quero conhecer essa senhora. Essa senhora é muito simpática, muito querida. Pois é, vai ter um evento, um jantar da Adonec. E vai ter muitos empresários lá. É um jantar de negócios. Então, eu já estava no fundo do poço financeiro, estava precisando vender, juntei muitos cartões, botei no bolso e fui correndo para o jantar. Era um jantar lá no Costão do Santinho, em setembro de 1998, no Hotel Supra-Sumo na época. E eu fui. Para ser bem sincero, eu não tinha dinheiro nem para pagar o jantar. E fui para o jantar. Cheguei lá, tinha um empresário falando a história da minha vida. E eu estava sentado numa mesa, e tinha umas convidadas lá, umas senhoras, e elas começaram a ficar falando, e ele disse lá que ele queria matar a mulher dele. E eu falava para ela: fica quieto, eu quero saber como é que ele fez. Porque eu também queria matar a mulher. Naquela noite, eu conheci Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Eu só conhecia e só ouvia falar dele de nome. E só me lembrava dele 2 vezes por ano. Agora, na Páscoa e no Natal. Quando dá aqueles filmes, né, de Jesus, ali eram os momentos que eu ouvia falar desse tal de Jesus. E eu fiquei muito ali chocado com aquilo. E eu comecei a buscar essas coisas, né, porque eu sempre fui muito investigativo. Então você não fique pensando que eu fui correndo atrás de Bíblia, que negativo. Eu comecei a buscar nos anais da história, livros de pesquisas, ciência, e eu fui ver que realmente existiu esse Jesus Cristo. Que ele morreu e que ele ressuscitou. E mais, não tem túmulo. Isso me deixou mais chocado ainda. Não tem romaria. Não tem procissão, porque não tem túmulo. E eu fiquei muito curioso. Eu comecei a buscar esse negócio de Jesus, que Jesus é esse. Aí eu aprendi nessa busca que eu podia falar com ele. E essa busca chama-se oração. Eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Até que um dia eu estava ali, dobradinho no joelho, ali na minha cama de joelhos, eu comecei a orar e falar com Deus. Deus, eu já senti que desde aquele evento minha vida estava diferente. Eu não tinha mais vontade de sair, não tinha mais vontade de beber. Aliás, isso foi um processo, gente, que foi paulatinamente. Também não foi um sopetão, não.
E aí um dia eu escutei uma voz bem nítida assim: olha, meu filho, eu tenho muita coisa para você, mas você tem que começar dando o primeiro passo. Para me operar na sua vida, você vai ter que, em primeiro lugar, pedir perdão de todas as coisas erradas que tu fez aí. E eu recebi aquilo no meu coração. E adivinha qual foi a primeira pessoa que eu fui pedir perdão? Eu quero dizer para vocês que não foi nada fácil. Se eu pisar aqui no pé do Zac vai ficar bravo comigo, eu falo para ele: desculpa. Mas pedir perdão é arrazoar com ele. Olha, eu pisei no teu pé porque eu não gostei de ti, ponto final. Mas tu me perdoa. Então eu tive que chamar a Rosa e falar com a Rosa e confessar a ela: Rosa, aconteceu isso. Mas a Rosa já sabia de tudo. Eu quero dizer para ti que não foi fácil. Rosa, vem aqui, eu quero chamar a Rosa vai contar rapidinho como é que ela liberou o perdão. Foi o primeiro ato que eu tive que fazer. E ela está aqui e vai contar para vocês como é que foi. Boa noite, amados. Como ele já me apresentou antes, meu nome é Rosa Maria Lopes Campos Marengo. Hoje eu sou corretora de imóveis, também muito feliz por estar aqui em Porto Alegre, também gaúcha. Mas eu vim falar aqui desse perdão, porque eu acredito hoje que o perdão é algo que todos nós precisamos conceder. Talvez aqui nessa noite hoje tenha muitas mulheres que precisam perdoar os seus filhos, suas mães, seus pais e os seus esposos. Assim como tem muitos homens que podem precisar desse perdão e também está precisando conceder o perdão. E não é fácil, né, você perdoar. Ainda mais quando você é uma mulher traída, agredida. Assim como todas as mulheres, eu nasci, cresci e tinha um sonho de um dia ter uma família. E eu acreditava que quando você conhece um homem e você resolve ter um relacionamento com ele, esse homem vai te amar, esse homem vai te respeitar e vai prover as coisas na tua casa, vai te ajudar. E eu não tive nada disso quando nós fomos morar juntos, quando nós tivemos esse relacionamento. Foi um relacionamento sem planejamento nenhum. Ele foi por acaso, e pelo acaso nós continuamos, e veio esse filho, qual eu pensei no primeiro momento e tentei o aborto por muito tempo, e o Luciano não concedeu porque ele era extremamente violento. Então aquele homem que eu pensava que me amaria, me respeitaria, ele me agredia. E quando chegamos em Florianópolis, ele completamente nos abandonou. Então ali eu era uma mulher com muitos problemas. Eu cheguei a ter síndrome do pânico, eu tinha terror noturno, eu tinha medo e vivia num cativeiro. Hoje nós vemos muitas mulheres sofrendo abuso, violência dentro de casa, em todas as classes sociais. E eu era uma realidade ali. E eu não podia voltar para o Rio Grande do Sul porque eu sofria muitas ameaças de morte. E ali eu vivia. Mas no dia que eu fui naquele chá da Dona Hebe, eu ouvi falar de Jesus Cristo. E naquele dia eu resolvi abrir o meu coração para Ele, porque era a última instância na minha vida qual eu procuraria ajuda. Foi Jesus Cristo, porque todas as outras ajudas eu tinha tentado até então e não tinha êxito. Eu estava frustrada, pensava em suicídio, pensava em matar o meu esposo, e naquela tarde eu conheci Jesus Cristo, um amigo fiel, o qual eu aprendi o verdadeiro amor, eu aprendi a linguagem do amor. Jesus nos fala só sobre o amor, e esse amor envolve o perdão. E eu ali entendi que eu precisava muito desse amor verdadeiro, porque eu não tinha tido até então, nem em casa com meu pai, que também era alcoólatra, onde passávamos muitas necessidades. Depois eu passava muita dificuldade, muita falta de amor nesse relacionamento. Então eu era uma mulher sem sonhos,
completamente frustrada. E podia a qualquer momento estar nas estatísticas de morte, como a gente vê todos os dias na TV e no jornal. Mas esse Jesus entrou na minha vida dessa forma tão maravilhosa, que me mostrou o quanto Ele nos ama e o quanto Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância, como hoje foi falado aqui no início, que Jesus Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Não uma vida sofrida, na tristeza, na falta de perdão. E quando tudo isso acontecia nas nossas vidas, com aquele filho pequeno, com a falta de dinheiro, com a falta de amor, com a traição, porque eram muitas mulheres, o Senhor falou que eu teria que investir no meu relacionamento, eu teria que investir, se eu quisesse uma família, eu teria que perdoar o meu esposo. E eu falei que eu não conseguiria perdoar. E ele falou: quando você confia em mim, entrega a sua vida, eu te ensino a perdoar, eu te ajudo a perdoar. E onde já não existia mais o amor ali, onde eu pensava todos os dias uma forma de cometer um assassinato, que eu comprava às vezes as coisas, mas na hora não conseguia realizar, eu comecei a ter uma vida transformada. Em vez de eu odiar ele, foi nascendo um amor muito grande. Era onde eu fazia o suco, onde eu fazia a comida, onde eu comecei a entender que ele era um homem, mas que antes de ser homem, ele era um ser humano, e que ele tinha frustrações, ele tinha sofrimentos, e que ele também precisava de amor. E quando eu entendi que ele não era só um homem mau, mas que ele era um homem que tinha um coração que também sofria, ele era uma consequência daquilo que ele viveu, eu consegui amá-lo, e amá-lo muito, e consegui amar a mim mesmo também, amar o nosso filho, pedir perdão ao nosso filho ainda pequenininho, pela tentativa de aborto, e falei para ele a importância que ele era na minha vida. E quando o Luciano chegou naquela noite para pedir perdão, depois de tantas brigas, choramos muito, sofremos muito, porque você saber as traições pelas outras pessoas é uma coisa, né? Quando teu esposo vem e conta tudo, abre uma ferida enorme, que parece que jamais vai se curar. Mas naquela noite ele pediu perdão e pediu: Rosa, vamos tentar tudo novamente, vamos ter uma família verdadeira, uma família diferente daquela que nós tivemos. E naquele momento ali, nós nos perdoamos e nós prometemos ali para nós mesmos que nós daríamos uma chance para nós termos uma família muito diferente daquilo que até então nós conhecíamos por família. E daí o Senhor, esse Jesus, foi mudando a nossa casa, foi mudando as nossas atitudes, foi mudando as coisas na nossa casa de uma maneira tão maravilhosa que eu não vou poder contar para vocês, porque o testemunho é do Luciano, né? Mas ele vai contar tudo aquilo que Deus fez, todos aqueles sonhos, aquelas frustrações que eu como mulher tinha, e ele como homem também tinha, foram restaurados na nossa vida. Hoje nós estamos aqui sobre essa bandeira que diz assim: sua bandeira sobre nós é o amor. Nós temos muita alegria de poder estar aqui hoje partilhando, viajando assim por todo o país, falando que esse amor está em nós, esse amor está em Jesus Cristo. E esse amor muda todas as situações da nossa vida. Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês, e vou deixar o Luciano contar tudo aquilo que aconteceu depois nas nossas vidas. Muito obrigada. Então, como ela falou aqui, e eu desde o início, não foi fácil essa noite, mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei naquela noite 200 quilos mais leve. Vocês não fazem ideia. E no outro dia, eu saí e comecei a procurar todos aqueles que eu fiz alguma coisa de ruim.
primeiro que eu encontrei foi o gerente da imobiliária que eu trabalhava, o Carlos. Um homem com 2 metros de altura. Há uns 15 dias atrás eu peguei uma cadeira para bater nele, para vocês verem como eu era. Eu fui lá pedir perdão para aquele homem, e nós nos abraçamos ali e choramos. Quero dizer para vocês que o homem chora, ainda que seja no lugar que a mãe não vê, mas o homem chora. Ali foi uma das segunda ou a terceira vez que eu chorei na minha vida. De lá para cá eu tenho sido um homem chorão. Graças a Deus, graças a Jesus. E aí eu comecei a pedir perdão para todas as pessoas que eu pude encontrar. Eu ainda continuava recebendo ligações de algumas mulheres, e eu chegava e dizia: olha, minha querida, eu quero te pedir perdão aqui agora, no telefone. O que nós estamos fazendo não está certo. Isso diante de Deus é pecado, eu não quero, me perdoa. Muitas vezes as pessoas achavam que eu estava ficando louco, mas a minha parte eu fiz. E as coisas começaram a dar de uma maneira sobrenatural. Logo a seguir, eu estava andando na rua, eu já estava orando, falando com Deus, tendo algumas experiências, e um dia eu estava andando na rua, lá no centro de Florianópolis, e aí passou um colega, um conhecido, e falou assim: ô Luciano. Eu olhei do outro lado da rua, e ele olhou assim: eu estou orando por ti. E aquilo caiu na minha cabeça assim, de uma maneira: orando por mim? Antes aquele sujeito, aquele cápula, aquele sujeito detestável, odiado, jurado de morte, agora tem uma pessoa que se interessa pela minha vida, que ora por mim. Só Deus para fazer uma coisa dessa. E aí as coisas foram indo. Logo a seguir, Deus deu uma imobiliária literalmente nas mãos da Rosa. A Rosa trabalhava de zeladora no prédio, nada contra, mas foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu trabalhava nessa imobiliária, e aí um dia esse empresário chegou lá, ele construiu um prédio do lado do prédio onde a Rosa cuidava, e ele foi lá e deu a chave daquele prédio com todos os apartamentos para vender e uma loja montadinha, com móveis, com tudo. E disse aqui: ó, começa agora, me pague quando e como puder. E ali, em fevereiro de 1999, começava a imobiliária Luciano Marengo Imóveis. Em setembro de 98 eu tinha ido no jantar. Em fevereiro de 99 estava começando uma nova vida. E aí nós começamos. E Deus foi nos abençoando. Até que um dia eu estava ali, lendo, meditando nas coisas de Deus. E aí eu descobri que nós tínhamos que regularizar nossa situação. Eu sempre brinco nos jantares e digo que eu e a Rosa, nós fizemos uma atrapalhada. Ela juntou os trapos dela lá, eu juntei os meus aqui, e fomos morar juntos, fizemos uma atrapalhada. Agora nós estávamos casando diante de Deus e diante dos homens. E Deus tem abençoado o nosso casamento de uma maneira extraordinária. A Rosa é 7 anos mais velha que eu. E hoje nós trabalhamos juntos de segunda a sábado, todos os dias. E eu ainda durmo com ela ainda. E Deus colocou um amor tão grande por ela, gente, que vocês não podem imaginar. Não é brincadeira, não. Eu faço cafezinho para ela todos os dias. Levo lá para ela. Brinco. Fico ali abraçando ela. Dou carinho. As pessoas passam lá fora, ficam achando que o dono da imobiliária está dando em cima da secretária. Mas é a minha esposa. E é assim que Deus fez no nosso casamento. Hoje, se a Rosa não for comigo em lugar nenhum, não dá. Não tem evento. É muito difícil. Poucas as vezes, de algumas dezenas de vezes, 1 ou 2 vezes a Rosa não pôde estar junto. Mas quase sempre eu faço questão que ela vá comigo. Porque é a minha companheira. E o nosso casamento foi restaurado. Graças a Jesus.
E o nosso filho Bernardo, ali então, Bernardo tinha 4 para 5 anos, foi a primeira vez que eu dei atenção para o meu filho. Foi no final de tarde, onde eu fui assistir o documentário, ali um jornal, né? E eu vi o meu filho sentado do meu lado. 4 para 5 anos. Primeira vez que eu vi meu filho. Meu filho cresceu de uma maneira, gente, sem trauma nenhum. Você sabe que hoje nós vemos muitas famílias desajustadas aí, porque pai separou de mãe, mãe separou de pai, é briga em casa, é discussão, e os filhos às vezes crescem com traumas e sequelas. O Bernardo cresceu de uma maneira tão abençoada, sem nada disso, conhecedor de tudo isso, porque tudo que nós conversamos em casa é entre nós 3. Até que, há uns 4 anos e meio atrás, o Bernardo, já com uma boa mente, um bom discernimento, chegou para mim e disse: pai, eu queria muito te dar um presente. Eu gostaria muito de passar aí numa escola ou numa faculdade e te abençoar, pai. Eu não queria que tu tivesse gastos comigo. E eu falei assim: meu filho, o que você quer é algo extraordinário. Isso agrada a Deus. Vem cá, vamos orar aqui. E nós oramos. E há 5 anos atrás, o Bernardo passou em 2º lugar na Escola Técnica Federal na época. Técnico em edificações. Depois ele se formou e fez o mesmo propósito agora. E ele passou em 3 faculdades. Não que eu falei isso por orgulho, mas para um menino da idade dele hoje, 18, 19 anos, ele passou em Engenharia Elétrica na Universidade Federal lá do Paraná. Passou em Engenharia da Mobilidade, passou em Arquitetura. Ele acabou escolhendo Arquitetura. Está lá, feliz da vida. E tudo que a gente faz, ele tem ciência. Nós conversamos como adulto. Isso que Deus tem feito na nossa vida. E os nossos negócios, eu também entreguei meus negócios para Jesus. Tudo que eu comecei a fazer agora é jogo limpo. Se eu vou vender uma casa, tem cupim, eu falo, tem cupim. E os corretores na época diziam: Luciano, tu vai perder o negócio, cara. Não, fulano, olha aqui, olha, esse teto aqui vai cair, está cheio de cupim. E as pessoas chegavam assim: não, eu compro porque eu gosto de cupim. Uma vez eu fui vender uma casa, que a casa estava abalada estruturalmente, ela estava com umas rachaduras nas colunas. E aí o ex-proprietário foi lá e botou um tampãozão de madeira. Eu cheguei e falei assim: ó, cara, o negócio é o seguinte, vou te vender essa casa aqui, mas o que vale é o terreno, porque a casa vai cair a hora que tu tirar essa madeira, ela cai. E o homem chegou e disse: pá, cara, é isso que eu quero, uma casa caindo, que eu adoro demolir casas. Então eu comecei a jogar limpo, comecei a dar nota, praticamente tudo que eu vendo lá sai nota. E o Bernardo fala: pai, tu adora pagar imposto. Seu, ó, meu filho, eu faço a minha parte. Agora, o que o governo vai fazer com a parte dele é problema deles. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É assim que tem sido os nossos negócios. Deus foi nos abençoando na área financeira de uma maneira que hoje tem 20 imobiliárias lá, só 3 têm sede própria. A nossa está na principal avenida de Canasvieiras. E tem mais. Eu comecei a ver esse negócio aí: Deus é fiel em placa de carro, na traseira de carro. Eu comecei a buscar esse negócio de fiel. Deus é fiel, mas eu também tenho que ser fiel com Deus. E sabe o que é ser fiel? É confiar nele. Eu comecei a confiar porque meus negócios são tudo de Deus. Eu comecei a viver isso na minha vida, gente. Por que eu estou falando isso? Porque em 2002 houve uma quebradeira lá na Argentina. Os argentinos não vieram ali para Canasvieiras. 70% do movimento de verão lá em Canasvieiras é só argentino. Os outros 30% é gaúcho, que vão daqui para lá também. Mas não veio ninguém da Argentina, houve o tal do Curralito. E aí, de um ano para o outro, as imobiliárias começaram a capengar, umas quebraram. E aí se juntou as 8 maiores imobiliárias de Canasvieiras. As 8. Das 20, 8 se juntaram. E montaram a tal da única União das Imobiliárias de Canasvieiras. E aí eu fui ver que naquela associação ali, tinha coisas ali que não agradavam a Deus.
Pois agora eu tinha entregado a minha vida a Deus. É de Deus. Como é que eu vou fazer associação com coisas ocultas e coisas que não agradam a Deus? E vieram me convidar, não foi 2, nem 3, nem 5, foi 10 vezes. Eu disse, não quero. E os corretores diziam, Luciano, mas nós vamos quebrar. São muito imobiliários. Já estão pegando imobiliário lá em Jurerê Internacional, cara. Eles fazem uma associação aí, nós vamos perder. Não vai não. Eles vão ganhar, não vai não. Eles têm a única. Mas eu tenho um único. Quebrou. A única quebrou faz 4 anos. Mas 4 imobiliários foram juntos. Eu resolvi apostar em Deus. Foi nesse negócio que eu vivo hoje. Dependo 100% de Deus. Não é de associação com ele. Há 3 anos atrás, um empresário muito rico de Florianópolis, muito amigo meu, já vendi vários prédios, vários apartamentos dele, me ligou lá. Ô Luciano, tem um negócio para ti aí. Fecha a tua imobiliária. Eu quero tu e a Rosa trabalhando aqui para mim aqui. Eu estou com uma casa no centro de Florianópolis, 350 metros quadrados. Eu tenho 10 corretores que vou deixar disponível para ti, uma equipe jurídica, mais secretária, e você vem vender todos os meus 4 prédios que estão aqui em Coqueiros, em Florianópolis, nas praias, com exclusividade, e você ainda vai administrar todos os meus imóveis comerciais, que não é pouca coisa. E eu cheguei para ele e disse, meu amigo, eu vou orar. 2 dias depois ele ligou, e aí? E aí? Minha resposta é não. O quê? Quer que eu repita tudo para ti? Não precisa. A resposta é não. Rapaz, tem corretor aí que daria a vida dele para trabalhar comigo. Pois é, eu já dei a minha vida para Jesus Cristo de Nazaré. É dele que depende dos negócios. Eu nunca vendi tanto nesses últimos 3, 4 anos como tenho vendido, porque eu aprendi a confiar em Deus. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando só bênçãos financeiras que Deus tem feito nas nossas vidas. O ano passado, só para ter uma ideia, eu vendi um terreno invendável por um preço que todo mundo dizia que não valia, um terreno a 4 quadras da praia, e pelo mesmo valor que eu peguei o terreno, comprei uma casa lá perto da praia, 1 quadra do mar. Um prédio. O ano passado Deus deu literalmente um prédio na minha mão. O proprietário chegou lá e disse, Luciano, eu quero que você fique com esse prédio aí. Eu quero arrendar ele para ti. Quanto é que tu quer? Eu quero X. Negativo. Não te dou nem a metade disso. Ah, mas o fulano paga. Então você vai lá e dá para o fulano. Não, Luciano, mas eu quero dar para ti. Então tem que ser a metade disso. Tá bom. É teu o prédio. Só que o senhor demorou 1 mês, eu não tenho mais esse dinheiro. Não tem problema, Luciano. Tu me paga depois da temporada. Quem é que entregaria um prédio com 12 apartamentos de 2 quartos em julho do ano passado, sem receber 1 centavo? Só Deus está fazendo uma coisa dessa. Então, só para vocês verem como é os nossos negócios hoje. Deus nos abençoou tremendamente. Mas tem mais. Eu comecei a descobrir nessas orações com Deus que Deus é um Deus de milagres. Jesus fez milagres. Há 6 anos atrás, a Rosa foi acometida de um tumor maligno da glândula tireoide. Sabemos que isso tem cura, mas no caso dela era muito difícil. Confesso que ela ficou meio abatidinha. Não é fácil. E a Rosa estava fazendo um tratamento aqui em Porto Alegre. E aí um dia eu falei, Rosa, vem cá, nós servimos a um Deus, que é um Deus de milagres. E eu coloquei a mão no pescoço dela, e eu orei, e falei, Rosa, amanhã, quando você for tirar o raio-x, esse tumor vai desaparecer. No outro dia, 5 horas, a Rosa ligou daqui, dizendo que ela foi curada, que o médico não conseguiu achar. O raio-x veio do jeitinho que estava, sem nada. Só
Deus para fazer um negócio desse. E tem muita área na saúde que Deus tem feito. Deus tem feito muitas coisas, gente, na nossa vida. E eu quero dizer aqui para vocês, para encerrar, que o caminho que eu estava levando era um caminho de morte. Eu gostaria muito de ter conhecido esse Jesus. E eu não estou aqui falando de religião, gente. Porque se tinha uma pessoa que detestava a religião, era eu. E eu ainda não gosto de religião. Mas ter uma intimidade com Deus, falar com Deus a qualquer hora do dia e da noite, isso não é religião. Religião é quando você marca hora, dia para estar lá. Se você for falar com o governador hoje, ele não vai te receber. E se for amanhã às 8 horas da manhã, eu tenho certeza que ele não vai te receber, se não for com hora marcada e se não tiver um QI. Quem indica? Mas eu descobri que com Deus, com Jesus Cristo, é a hora que eu quero. Ele está lá pronto para me ouvir. E pronto para ouvir vocês também. Então, numa dessas orações, eu pude notar o quanto que Deus, Ele está verdadeiramente em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso através das orações. Eu podia realmente não estar aqui hoje, porque do jeito que eu estava indo, eu poderia ter feito mesmo com meu pai. Mas eu agradeço a Deus que um dia eu pude ter uma chance, uma oportunidade de conhecer esse Jesus. Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé, que eu vou encerrando aqui. Você deve estar se perguntando, mas e o curso de piloto? Como é que ficou o negócio do avião? Pois bem, Deus foi agindo em todas as áreas da minha vida. Eu posso dizer para vocês aqui que hoje eu sou um homem realizado, financeiramente, materialmente, tudo que um simples mortal sonhou em ter, hoje eu tenho. Eu não coloco meu valor nessas coisas. Hoje eu tenho uma casa na praia, tenho casa na serra. Lá na minha casa cai neve 3 vezes por ano. No quintal da minha casa tem apartamentos, tem loja. Mas o meu coração não está nessas coisas. Hoje eu fechei meu escritório literalmente para estar aqui com vocês, porque esse é o maior prazer de trazer essa luz aqui. Então, em meio a tudo isso, eu era esse homem realizado, tem tudo. Eu conheço muitos amigos meus, pilotos de avião, que não têm a metade do que eu tenho. Mas em meio a tudo isso, gente, eu ainda tinha um vazio muito grande no meu coração, chamado frustração. Sabe o que é isso? Eu queria ser piloto de avião. E você ter tudo que você sonhou, carro importado, e você não está satisfeito, porque eu queria ser piloto. Eu era um homem frustrado. E aí, há 6 anos atrás, eu comecei a buscar com Deus. Deus, eu sou realizado, Deus. Deus, eu não tenho como te agradecer de onde eu vim, Senhor. Olha, Deus, eu não precisei de muito estudo, não precisei, olha, eu vim lá do charco de lodo, eu vim realmente de uma favela. Deus, hoje eu sou muito abençoado, Senhor. O que o Senhor fez na minha vida, a cura que o Senhor deu para a Rosa, e muitas outras coisas, Senhor, mas eu ainda tenho um vazio muito grande, me dói muito, porque eu sou frustrado. Eu queria ser piloto de avião. Eu comecei a buscar de Deus, comecei a orar, comecei a buscar, e um dia, em meio a essas orações, eu ouvi uma voz bem nítida, gente, bem nítida, que diz assim: ao homem pertencem os planos no seu coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Eu nem sabia que isso estava na Bíblia. Aquilo entrou como um bálsamo dentro do meu coração. Eu chorei uma noite inteira, um choro de regozijo, porque senti Deus falando comigo.
Entre outras palavras, ele disse assim: Luciano, meu filho, o que eu tenho para você é muito mais, infinitamente melhor do que você quer aí no teu coração. É isso que eu quero para ti, meu filho. E ali eu fui curado na hora. Jesus também veio para fazer isso, curar. Então, gente, essa é a história da minha vida que eu vim aqui trazer para vocês. O que Jesus Cristo, Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de cada um de vocês. Basta vocês tomarem uma atitude, como eu tomei. Vou pedir a todos vocês que fechem os olhos, eu vou orar por vocês, pedindo para que Deus abençoe, tá bom? E já vou encerrar. Senhor, em nome de Jesus, quero te orar e te agradecer por esse evento magnífico, maravilhoso que o Senhor nos proporcionou essa noite, Pai. E também quero te agradecer por cada vida que está aqui hoje, cada pessoa, Pai, cada família aqui representada. Eu não os conheço, mas tu os conheces, porque tu és Deus, Pai. Ninguém passa despercebido, Pai, diante dos olhos do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles aqui em nome de Jesus. E que eles possam voltar para suas casas completamente restaurados. E que possam voltar renovados. E que eles possam ter experiências para com o Senhor. É o que eu te oro desde já, te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Continua de olho fechado ainda, só mais um pouquinho. Fica de olho fechado. Por que eu peço para que você fique de olho fechado? Porque aí você vai fazer uma introspecção lá dentro do seu coração. E de olhinho fechado, você não vai olhar para o teu vizinho, para quem está do seu lado, mas você vai olhar lá para dentro do seu eu. Como é que está? Olha para dentro do seu eu. Como é que está a sua vida hoje? Quais são as reais necessidades da sua vida? O que mais te aflige? Qual é a sua angústia? A sua dor? Talvez você esteja enfermo. Talvez você esteja numa situação financeira muito difícil. Eu não sei. Mas Deus que perscruta mentes e corações sabe. Ele sabe disso. Eu não sei por que você está passando, se tem algum problema conjugal. Mas eu quero dizer para você que há uma saída, há uma esperança. Eu quero dizer para você que ainda que você tente com a força do teu braço, você pode não conseguir. Mas se você entregar tudo isso nas mãos desse Jesus que eu acabei de falar aqui, eu tenho certeza, pela fé, que Ele pode fazer algo novo na sua vida. Eu quero te fazer um convite, aí você ainda de olhinho fechado, você quer ter uma vida transformada com esse Deus, com esse Jesus, você quer entregar a sua vida para Ele, assim como eu fui correndo lá no Costão do Santinho, eu saí da frente do meu lugar e fui lá correndo. Você quer entregar a sua vida, tu quer ter a sua vida transformada por esse Jesus. Aí onde você está, de olho fechado, só faz um sinalzinho assim com a mão, eu quero. Amém, amém aqui, amém, isso, ali atrás também, amém, amém aqui, isso mesmo, aí só levanta a mão, amém, amém, isso, amém, amém. Deus pode fazer isso na sua vida, amém, ali também, amém. Eu gostaria de fazer um pedido para você, você que levantou a sua mão, vem aqui que eu quero te dar um abraço, quero te dar um presente, uma recordação do capítulo, e quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui, vem aqui. Não tenha vergonha, pode vir aqui sem medo. Isso, fica aqui que vai vir mais gente aqui, fica de frente que eu vou te dar um brinde. Isso. Isso, pode vir. Ali atrás tem mais gente que levantou a mão. Pode vir aqui que eu quero te dar um presente, quero te dar um abraço. Pode vir aqui. Isso, vem aqui, fica aqui. Isso. Mais alguém, gente? Aqui atrás, pode vir isso, vem aqui. Olha, eu fui correndo lá na frente, tinha mais de 120 pessoas naquele jantar. E eu não me arrependi. Foi o maior negócio que eu fiz da minha vida. Hoje eu não vendi, até hoje eu não vendi nada para ninguém da Donep. Acredita nisso? Tipo, pessoal, tá meio curto de grana. Mas o maior negócio que eu fiz na minha vida
foi ter conhecido Jesus Cristo. Amém? Mais alguém quer aproveitar aqui, vem aqui na frente? Vem aqui, sai do seu lugar. Isso. Pode vir. Vinde como estás. Isso. Pois bem, eu tenho um recado para dar para vocês aqui agora. Mais alguém? Isso, está vindo mais gente ali ainda. Isso, pode vir, sai do seu lugar, vem aqui. Que hoje nós estamos aqui todos como se fossem irmãos. Pode vir, vem à frente. Isso. Fazer uma roda bem grande aqui. Isso, pode vir. Pode vir, vem aqui pertinho do meu lado, aqui tem lugar. Vem aqui. Isso. Vem aqui. Isso, traz a esposa junto. Vem. Ainda tem lugar. Quem quiser vir, venha, que eu vou dar um recado para vocês aqui e vamos encerrar com uma oração. Gente, o que vocês fizeram aqui hoje não tem preço. Sabe por quê? Porque ninguém viu, mas ouviu. E pela fé, vocês vieram aqui. Isso agrada o coração de Deus. Ninguém viu Jesus aqui. Mas pela fé, vocês vieram aqui. Isso agrada a Deus. Eu vou fazer uma oração. Vocês apenas repitam comigo. Porque vocês já fizeram a maior parte. A parte mais difícil, vir aqui. Um gesto de fé. Se alguém quiser ir para ti que você não tem fé, você tem fé. Que você veio. Isso é um passo importante. A mudança de vida que você vai ter a partir de agora. Agora o segundo passo. Você já veio aqui. Agora é bom que você confesse. A palavra de Deus diz que só com a tua boca confessares e creres no coração que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, você será salvo. Tem mais essa ainda. Você é salvo para toda uma eternidade. Amém? Eu vou fazer uma oração, vocês fecham o olho e repitam comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu te peço perdão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E também quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa quebrar agora todo pacto ou aliança que eu fiz direto ou indiretamente com o mundo das trevas. Senhor, faça morada no meu coração. E em nome de Jesus, eu te peço humildemente, escreve o meu nome no livro da vida que estás nos céus. A minha vida é do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês e vou entregar o brinde. Senhor, em nome de Jesus, estão aqui muitas pessoas aqui na frente. Senhor, como eu sempre te peço, que nunca nenhuma delas se percam, Pai. Que eles possam, em nome de Jesus, ter uma vida transformada daqui para frente. Que eles possam te buscar assim como eu também te busquei. E que o Senhor possa se fazer encontrar-se, ó Pai. Como diz a tua palavra, lá em Jeremias. Que eles possam te encontrar quando eles buscarem de todo o seu coração. E que a partir de hoje, Pai, se há alguma enfermidade aqui, que eles sejam curados em nome de Jesus. Se precisa de alguma libertação, Pai, que eles sejam libertos. Deus, que o Senhor possa transformar tudo aquilo, Pai, que estava praticamente aniquilado. E que o Senhor possa restaurar, Pai. Se há casamentos desfeitos aqui, o Senhor possa restaurar. Se há vidas aqui, Pai, que estavam por um fio, que o Senhor possa trazer a vida de novo. E que o Senhor abençoe-os em nome de Jesus. Amém, amigos. Amém. Agora eu vou dar um brinde para cada um de vocês e um abraço, tá bom?
Muito bom. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tá bom? Vocês podem voltar para os seus lugares. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, vocês podem nos consultar aqui. Estaremos aqui à disposição. Eu quero agradecer a todos vocês por poderem se aceitar nos seus lugares. Eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês que nos ouviu esta noite. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E isso é o evento da Donep. Viu só como funciona? Vocês vão sair daqui completamente transformados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se precisar de alguma dúvida, algum esclarecimento, estou aqui junto com a mesa diretora. E se precisar de alguma oração também, fique à vontade. Tá bom? Meu muito obrigado e uma boa noite a cada um de vocês.